Lucas 2, de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Queridos, o que nós temos aqui é o registro que Lucas faz das circunstâncias que cercaram o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, na pequena vila de Belém, em Judá. Ele começa mencionando um decreto do imperador romano César Augusto, que obrigava todos os moradores do império a se recensear. Ou seja, eles deveriam se dirigir à sua cidade natal, onde havia nascido, e lá então registrar o seu nome. César Augusto era o imperador, era o chefe supremo do Império Romano. Naquela época, a nação de Israel estava, como todas as nações da bacia do Mediterrâneo, debaixo do governo e da autoridade do César. Lucas menciona no verso 2 que naquela época, quem era o governador da província da Síria, que era a província romana que jurisdicionava a Judeia, era Quirino. E com isso ele coloca o evento historicamente, ele procura um marco histórico para dizer quando o nascimento de Jesus aconteceu. E de fato esse Quirino e o fato de que ele era governador da Síria e que fez um recenseamento é atestado por outras fontes, como por exemplo Flávio Joséfo, um historiador judeu, que menciona esse recenseamento também. E aí Lucas nos diz que eles, José e Maria, foram lá da sua cidade de Nazaré para Belém. Belém ficava a cerca de 10 quilômetros ao sul de Nazaré. Aqui era uma viagem de 3 dias, normalmente, porque Maria estava grávida, deve ter durado uns 4 dias. E nos diz lá que, nos versos 6 e 7, que enquanto estavam lá, no processo de fazer o recenseamento, de registrar-se no cartório de Belém, por assim dizer, chegou a hora de Maria dar à luz. Não estava nos planos, não é? Provavelmente eles estavam pensando que o bebê ia nascer lá mesmo em Nazaré. Mas agora aconteceu esse decreto inesperado, não é? E eles tiveram que ir. E lá naquela cidade, sem suporte, sem uma infraestrutura, sem conhecidos, então eles são obrigados a procurar algum lugar para a criança nascer. E a hospedaria, no grego, a ideia é que essa hospedaria era uma hospedaria conhecida, porque fala a hospedaria. Então, deveria só ter uma em Belém, né? É o único hotel da cidade. Mas estava lotado aparentemente. E aí então a criança nasce no que parece ter sido uma caverna. A gente tem a ideia de um estábulo, não é? Mas naquele tempo, geralmente, os estábulos ou o local onde os animais dormiam eram geralmente em cavernas, quando não a céu aberto. E já no século II, algumas tradições cristãs dizem que Jesus nasceu de fato numa caverna que servia para abrigo dos animais, onde havia inclusive um estábulo, onde havia uma manjedoura, aliás, que era o local onde se colocava alimento para os bichos, não é? Então, essas são as circunstâncias que Lucas nos dá aqui do nascimento do Filho de Deus. Embora Lucas não diga claramente, é evidente pela leitura do texto que o alvo dele é mostrar que Deus estava guiando todas estas circunstâncias de forma que o seu filho nascesse pobre e humilde na pequena vila de Belém, que era a vila de Davi.
E o que nós temos aqui diante de nós, portanto, é aquilo que em teologia nós chamamos de a doutrina da providência. Ou seja, a providência é a maneira sábia e justa e misteriosa pela qual Deus dispõe e dirige os acontecimentos, as ações dos homens, de todas as suas criaturas, para o louvor da sua glória, de tal maneira que tudo o que acontece, acontece dentro daquilo que Deus havia planejado, e tudo acontece para cumprir o propósito e o plano de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a providência de Deus, a maneira de Deus agir no mundo, como é que Ele governa todas as coisas. E eu queria trazer 3 ou 4 pontos aqui para nós nessa manhã. O primeiro ponto é esse: Deus governa tudo o que acontece, de maneira que tudo o que acontece colabora para a realização dos seus propósitos. Muito antes de Jesus nascer, cerca de 600, 700 anos atrás, o profeta Miqueias, um dos profetas de Israel, tinha dito o seguinte, Miqueias capítulo 5, verso 2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. 600 a 700 anos antes de acontecer isso aqui, Deus havia revelado através do profeta Miqueias de que o seu filho, aquele que haveria de governar em Israel, que haveria de reinar em Israel, ele nasceria não em Jerusalém, não numa cidade grande, mas numa cidadezinha pequena chamada Belém Efrata, que era tão pequena que não figurava entre as milhares de cidades de Judá, como ele diz aqui. E o contraste era esse, que aquele que haveria de governar e reinar não só sobre Israel, mas sobre o mundo todo, ia nascer numa cidadezinha pequenininha, desprezada, que nem constava no censo, nem constava na relação das grandes cidades, para mostrar como Deus usa as coisas humildes para envergonhar aquilo que os homens consideram grandioso, consideram de destaque ou que valorizam. Havia uma outra profecia também. O profeta Isaías, cerca de 700, 800 anos antes de Cristo, no capítulo 53, falando sobre o Messias, diz que ele foi subindo como renovo diante de Deus, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O profeta Isaías, falando do Messias, nos diz que ele seria uma pessoa humilde, seria uma pessoa que aos olhos humanos não teria destaque ou valor nenhum, na verdade seria até desprezado. Juntando o quadro, o que os profetas de Israel anunciavam é que o Messias haveria de nascer numa cidadezinha pequena, chamada Belém, e que seria de origem humilde, seria de origem pobre, e que sua vida e a sua aparência e o seu ministério, a sua ocupação nesse mundo, seria diante dos homens como alguma coisa desapercebida ou sem relevância ou sem qualquer valor. 7 séculos depois, não é? 6 séculos depois, Deus faz com que tudo isso aconteça através do decreto de um imperador pagão que nem conhecia Deus. César Augusto, quando assinou aquele decreto, ele estava cumprindo a burocracia diária do palácio em que ele despachava documentos. Mal sabia ele que na hora que ele estava assinando aquele documento decretando o censo em todo o seu império, talvez num dia em que ele tinha assinado tantos outros documentos, a mão que segurava a sua caneta era a mão de um imperador muito maior. E Deus, através daquele ato, estava começando ou dando início a um processo que terminaria com o nascimento do seu filho em Belém, numa situação de humildade e de desprezo aos olhos dos homens. É isso que nós chamamos de providência.
quando Deus usa quem Ele quer e o que Ele quer para executar os seus planos. Para muita gente isso poderia parecer uma coincidência. Aliás, é assim que o mundo vê. O mundo vê para essa conjuminação de fatores, estas coisas que acontecem, e o mundo fala de sorte, fala de azar, fala de coincidência, mas nós sabemos melhor. Nós cremos num Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que reina supremo e que guia todas as coisas, que governa as ações dos homens, crentes e descrentes, que acreditam nele ou não, para a realização dos seus propósitos, e que ele faz isso de maneira misteriosa, ele faz isso de maneira sábia, de maneira justa, de maneira verdadeira, de forma que nele não há erro nenhum. E tudo acontece de acordo com os seus planos. Para nós, que estamos do lado de cá, nem sempre o propósito de Deus é claro. Nem sempre os planos dele nos parecem óbvios. E não poucas vezes nós estranhamos e ficamos pensando, por que tais eventos ou determinadas circunstâncias, elas são tão cruéis, são tão pesadas? Será que Deus é malvado? Deus é cruel? Ele tem prazer em nos fazer sofrer? Ou coisas dessa natureza? A resposta é a doutrina da providência, que Deus governa o mundo de maneira sábia, Ele age através das suas criaturas, através dos fatos e das circunstâncias, das causas naturais, dos acontecimentos da história, e mesmo que nós não compreendamos, Ele tem um plano e tem um propósito que no final se mostrará como tendo sido a coisa melhor que poderia ter acontecido. Enquanto esse conhecimento não nos chega, nós nos confortamos com esse pensamento de que Deus é bom sempre. Ele é bom sempre. Ele é justo sempre. Não há erro no Altíssimo, no Todo-Poderoso. Esse é o nosso consolo aqui nessa vida. A doutrina da providência de Deus. De que Ele dispõe de tudo para o cumprimento do seu plano, do seu propósito e da sua vontade. Segundo item que eu queria trazer aqui para nós, a partir do texto sobre a providência de Deus, é que esse Deus poderoso, justo e verdadeiro, Ele dispõe até mesmo dos mais poderosos reis e soberanos para a realização dos seus planos. Vamos pensar em César Augusto, mencionado aí, capítulo 2, verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. César Augusto foi o primeiro e provavelmente o mais poderoso e o maior imperador de Roma. Ele governou do ano 31 a.C. até o ano 14 depois de Cristo, ou seja, quando Jesus nasceu, ele já era imperador há 31 anos e continuou mais 14 anos depois que Cristo nasceu. Então, durante a infância de Jesus, a sua criancice, sua adolescência, início de juventude, o imperador era César Augusto. César havia acabado com as guerras que havia entre os países dominados e estabeleceu o que a gente conhece como a Pax Romana. Ele estabeleceu paz em todo o seu império e promoveu o desenvolvimento econômico, da literatura, da arquitetura. Ele era, de fato, honrado, destacado, era o grande homem, ele era o homem mais poderoso daquela época, ele dominava o mundo conhecido e ele tinha o respeito de todos. Ele tinha ganhado esse título de Augusto no ano 27 a.C., que significa exaltado. O Senado romano lhe deu esse título diante de todas as suas realizações. Naqueles dias ele resolveu baixar um decreto que obrigava todos do império a se alistar na sua cidade natal. Eis aqui o homem mais poderoso do mundo na sua época. No entanto, ele estava a serviço de alguém mais poderoso do que ele. A providência de Deus não conhece limites. A ação de Deus nesse mundo não respeita o poder humano, a dignidade humana. Não há ninguém isento da ação de Deus. Às vezes nós ficamos temerosos diante das autoridades ou dos governos, dos poderes desse mundo. Ouvimos falar de guerras, de rumores de guerra, de crise, ouvimos falar de exércitos, de impérios que se levantam. E nós esquecemos que o nosso Deus,
Com simples assinatura de um documento, ele muda o curso da história. Ele realiza os seus planos, ele faz o que ele quer. Nós não precisamos temer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam esse Deus. Tudo coopera. Nós não temos medo de má notícia, nós não temos medo de assombração, nós não temos medo do poder humano, nós não trememos diante da autoridade humana, porque nós sabemos que há um Deus que está acima de todas as coisas. Pense também no Quirino, mencionado aí no verso 2. Esse Quirino era o governador da Síria. Debaixo de César, ele era a segunda maior autoridade naquela região. A Síria era a província romana onde estava localizada a Palestina. E esse Quirino, ele governou aquela região por 2 períodos, e em cada um deles ele teve que realizar esses recenseamentos ordenados pelo imperador. Lucas se refere aqui provavelmente ao primeiro, não é? Quando ele diz aqui no verso 2, este foi o primeiro recenseamento, porque houve 2. Mal sabia Quirino e Augusto César, ou César Augusto, que um outro soberano já havia baixado desde a eternidade um decreto sobre aquele decreto para cumprir seus planos. E dessa maneira, Deus realiza a sua vontade através de quem Ele quer, podendo ser o mais exaltado Rei soberano do mundo, não receiemos o homem. Mas, por outro lado, meu terceiro ponto, Deus governa as mínimas coisas na execução do seu plano. A sabedoria de Deus e o seu poder alcança os menores detalhes da vida. Não somente o grande ponto, que foi o decreto do imperador, mas contemple também, primeiro, os requerimentos do censo. A gente sabe por fontes além da Bíblia que o censo tinha 2 objetivos. Primeiro, para alistamento militar. O imperador queria saber quantos homens de uma certa idade havia nos seus domínios para compor o seu exército e obrigá-los a se alistar para a guerra. O imperador, para manter a paz, precisava ter guarnições, ele precisava ter um exército grande. Então, mas ele precisava saber quantos homens havia no seu império para poder compor o seu exército. Então, o alistamento, o recenseamento tinha como objetivo a prestação de serviço militar. Mas os judeus eram isentos. Os judeus eram isentos do serviço militar por uma concessão do imperador. Isso quer dizer que José não precisaria ter ido a Belém, mas tinha um outro ponto do recenseamento: pagamento de imposto. O imperador queria saber quem eram os homens que trabalhavam no seu império para saber de quem ele ia cobrar imposto. Então, se por um lado José não foi porque não precisava prestar serviço militar, ele tinha que ir porque precisava declarar o imposto de renda. Então, a providência de Deus era tal que o decreto tinha 2 propósitos, José foi pego no segundo. Ele tinha que ir para Belém, mesmo que ele não prestasse serviço militar. E tinha Maria. É interessante que somente na província da Síria havia o requerimento, porque ele podia dizer assim, então ele ia sozinho, deixava a mulher em casa. Mas somente na província da Síria tinha um requerimento que mulheres acima de 12 anos tinham que se alistar e pagar uma taxa. Só ali. E lá vai Maria, porque ela é maior de 12 e ela tem que então pagar a taxa em Belém, por isso ela vai. Essa é a razão pela qual José faz essa viagem com a mulher grávida, que a gente pode pensar, mas por que José fez essa viagem levando a mulher grávida? Por que ela não ficou? É porque naquela região mulheres com mais de 12 anos tinham que se alistar porque tinham que pagar uma taxa também. A providência de Deus dirigindo todos os detalhes para que o seu filho nascesse em Belém. Nascesse em Belém. Tinha também a questão da distância, o timing, né? O tempo em que Maria tinha que dar à luz. Quem sabe o imperador estava com aquela pilha de papel lá já há um ano para assinar, não é? E naquele dia coincidiu que era o dia de assinar o decreto, que coincidiu com o tempo da gravidez de Maria, que somado não 3 dias, mas 4 dias de viagem, ela daria à luz exatamente lá em Belém. A distância, como eu disse, lá de Nazaré para Belém são 10 quilômetros, sentido sul, 3 dias de viagem normalmente, 4
com a mulher grávida, ou 5, porque vai devagar, que coincide exatamente com a chegada, a necessidade de dar à luz. Note que o texto diz aí, no verso 6, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Deus guiando tudo para que os dias dela se completassem exatamente lá em Belém da Judéia. Chega lá, a hospedaria lotada, a manjedoura sugere então uma gruta que servia de estábulo, e aí então se cumpre o que os profetas disseram a respeito do estado humilde, pobre e desprezado do Messias. Meus irmãos, Jesus disse que não cai um passarinho se não for a vontade de Deus. Diz que os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. A providência de Deus alcança não somente os soberanos e reis mais poderosos, mas entra nos mínimos detalhes da vida. Para nós não há coincidências, não há acaso, mas há um Deus que governa todas as coisas. E mesmo que você não perceba, mas diariamente Deus está agindo e trabalhando na sua vida e no mundo ao seu redor, na sua família, na sua casa e na sua história. É nesse Deus que nós cremos. Não cremos que um Deus que criou o mundo, criou o homem e disse ao homem, agora vocês vivem do jeito que vocês quiserem, vocês agora é que são responsáveis pelo futuro de vocês, eu só vou ficar aqui aprovando, não é? Estava ouvindo um dia desse um apóstolo moderno dizer o seguinte, que Deus não pode fazer nada na terra se o homem não der permissão. Você tem que dar permissão a Deus para Deus agir. Ele deve ter outra Bíblia, não essa. Onde é que ele encontrou esse tipo de coisa? Não. Isso não anula a nossa responsabilidade. E aqui é que está a maravilha. Que Deus governa as nossas decisões, que Deus governa as nossas ações de tal maneira que nós somos responsáveis. Que nós somos responsáveis por elas. Que nós tomamos decisões reais, fazemos escolhas verdadeiras, só que no final, de uma maneira que nós não entendemos, todas estas escolhas e decisões reais e verdadeiras que nós fizemos estavam no plano de Deus. E esse é um grande mistério da providência. Somos responsáveis pelo que fazemos. Escolha bem, procure o que é certo, faça o que é correto. A doutrina da providência não existe para você dizer assim, então eu vou cruzar os braços e Deus vai fazer tudo. Não, não, não. Se você cruzar os braços e deixar de fazer o que você tem que fazer, isso é chamado pecado de omissão. E Deus castiga os omissos. Deus cobra dos omissos. E nós temos que tomar as decisões corretas e fazer o que é certo. E eu quero terminar aqui com a definição de milagre, porque está ligado. O que eu quero dizer é o seguinte, que essa é a maneira pela qual Deus normalmente, regularmente, diariamente age no mundo. Milagre é quando Deus suspende a providência e age de maneira direta. O milagre é isso. E nós temos aqui um caso, porque o nascimento, no próprio texto que fala de providência, que é esse de 2, de 1 a 7 de Lucas, e que você vê a providência de Deus fazendo o seu plano se concretizar, tem um milagre aqui no verso 7, ela deu à luz o seu filho primogênito, o nascimento do Filho de Deus, a encarnação do Filho de Deus, e o seu nascimento é o maior milagre do cristianismo. O Deus da providência também é o Deus de milagres, só que ele não faz milagre o tempo todo, e aqui que está a grande questão hoje em dia, não é verdade? Tem pessoas que só veem Deus se tiver milagre. Se não tiver milagre, Deus não está lá. Se não tiver uma aparição, algo sobrenatural, uma intervenção divina, extraordinária, então não tem Deus. Quando é muito claro na Bíblia que a maneira regular, normal, diária, em que Deus age no mundo é através da providência, usando causas secundárias e não miraculosas. Milagre é exceção. Tem gente que vive atrás do milagre, como se Deus só pudesse agir através do milagre. Ah, não vou tomar remédio não, eu estou doente, vou pedir a minha cura. Ele está acreditando que se não for uma cura sem remédio, então não é Deus. A providência é que Deus, na sua sabedoria, já concedeu ao homem entendimento
e conhecimento suficiente para que conhecesse o corpo humano, conhecesse química e descobrisse que determinados elementos que tem na natureza, se ingeridos pelo ser humano, afetam positivamente aquela área do seu corpo que está prejudicada. Deus está tanto no remédio que cura, quanto na cura divina direta. É um grande desequilíbrio na vida das pessoas que vivem em procura de milagre. Se não tiver milagre, não é de Deus. Isso guia a escolha de igreja, isso guia a busca de cultos, isso guia a busca de libertação, seguir falsos profetas que ficam oferecendo milagres e curas e intervenções extraordinárias de Deus, quando, na verdade, Deus já está presente na sua vida, agindo através da providência, da história, das circunstâncias, agindo ao seu redor. Abra os seus olhos e veja o Altíssimo ao seu redor em tudo o que acontece. Não é interessante isso? Para o maior de todos os milagres, que foi o nascimento do seu filho, Deus usou a pena de um imperador pagão para cumprir o seu propósito e o seu plano. Eu termino aqui com algumas aplicações para nós. Primeiro, nós podemos orar por um milagre. Às vezes a situação requer quase que um milagre mesmo. E não é errado orar por um milagre. Eu tenho sempre orado por milagres. Mas isso não significa que Deus vai realizar milagres todos os dias, em resposta às nossas orações. Quando você pede a Deus alguma coisa, deixe que Ele decida de que maneira Ele vai responder. Coloque na mão dele. Se ele quiser fazer um milagre, ele vai fazer. Mas ele pode atender a sua necessidade através de circunstâncias, usando até um descrente. Está aqui, é claro. Ele usa quem ele quer na hora de atender às suas orações. Segundo ponto, e aqui eu quero fazer uma aplicação para nós mais próxima. Deus usa meios naturais, humanos e normais para chamar pecadores e levá-los à fé em Cristo Jesus. Se eu for perguntar aqui a vocês, que hoje se professam crentes, como foi a conversão de vocês, eu tenho quase certeza de que quase que a totalidade de vocês vai dizer assim: eu passei a crer em Jesus Cristo quando ouvi, a minha mãe me trouxe para a igreja, ouvi um sermão quando era criança, ou fui criado na igreja, ou então um amigo meu me levou para a igreja, eu estava na internet procurando no YouTube, escutei uma mensagem do pastor Sérgio, aí de repente eu comecei a me interessar e crer. Não vai ter nada assim sobrenatural. A maioria de vocês provavelmente não vai ter muito milagre para contar, não é verdade, na história de vocês? Isso quer dizer que Deus não age na sua vida? Porque você olha para trás e eu digo, me conta um milagre que aconteceu na sua vida. Você olha para trás assim, um milagre? Puxa, não tem milagre na minha vida, Deus não está comigo. Não. Porque a maior parte do tempo, Deus dispõe das ações, dos meios, das causas secundárias para intervir e agir no mundo. Foi assim na nossa conversão. O fato que você nasceu num lar cristão, desde cedo foi trazido à igreja. O fato que você tem amigos que lhe trouxeram para a igreja. O fato de que um dia, por acaso, entre aspas, uma literatura cristã caiu na sua mão, uma Bíblia caiu na sua mão. É Deus. Ele não vai mandar um anjo para surgir numa visão diante de você e lhe trazer pela mão ao Evangelho. Ele pode até fazer isso, mas não é assim que ele age normalmente. Por último, meus irmãos, vamos lembrar que, mesmo que nós não compreendamos o que é que está acontecendo, nós podemos ter certeza de que Deus está no controle das coisas. Podemos não entender, podemos ficar aflitos, não é errado você ficar aflito e ficar preocupado e triste com determinados acontecimentos, mas tem uma coisa que você não pode fazer. Você não pode acusar Deus de injustiça e de crueldade. Você pode não entender o que Ele está fazendo agora, mas você deve confiar na providência desse Deus que é sempre bom o tempo todo. E porque Ele é o que é, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, nem sempre nós compreendemos os seus caminhos. Nosso Deus, nós queremos agora nos ajoelhar diante de Ti espiritualmente.
curvar nossa cabeça diante do Senhor, dominador dos céus e da terra, do Todo-Poderoso, e reconhecer, Senhor, que não há autoridade maior que a tua, e que toda autoridade que existe foi dada por ti, porque tu governas tudo. Tu és Deus, nós te adoramos nesta manhã, nós te servimos nessa manhã. Queremos pedir perdão pelas vezes em que nós murmuramos contra a providência, que nós, ó Deus, nos revoltamos contra as circunstâncias. Perdoa-nos, ó Deus, quando indiretamente te chamamos de injusto, ou de mau, ou de cruel. Nós sabemos que tu és bom o tempo todo, tu és justo e verdadeiro, e que tu ages de acordo com tua sabedoria infinita. Senhor, tenha misericórdia de nós, pecadores, limitados. Nós não conseguimos penetrar os mistérios da tua providência. Consola-nos nas nossas aflições. Dá-nos contentamento em tudo, submissão a ti. Ajuda-nos a viver para a tua glória e esperar aquele grande dia quando tu reinarás plenamente nesse mundo. Quando então tudo ficará claro, quando estaremos contigo no teu reino para todo sempre. Obrigado por esta manhã e por tua palavra em nome de Jesus. Amém.